Deus Altíssimo, amém? Então, a paz do Senhor a todos, que Deus esteja aí operando maravilhosamente nessa manhã, que tenhamos aí um dia, cheio da presença gloriosa do nosso Deus, que Ele venha aí manifestar a sua graça sobre as nossas vidas, que nós venhamos aí estar buscando a sua face, que nós venhamos aí estar nos entregando mais e mais, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó venha aí verdadeiramente reconhecer a minha pessoa, a tua pessoa, como verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, amém? Eu quero trazer, antes de nós estarmos começando, uma oração. Depois da oração quero trazer um salmo, amém? Eu gosto muito do Salmo 84, e eu quero trazer esse salmo para a amada igreja, para os amados telespectadores, aqueles que têm aí nos assistido, que têm ouvido aí a mensagem do pastor Carlos. Eu quero trazer esse salmo aí para nós, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida. Um bom dia de salvação ao nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí guardando, Tem sido uma bênção o nosso amado irmão José Vidal na vida do pastor Carlos aí, lá de Valadares, o nosso amado irmão. Que Deus o abençoe ricamente, abençoe a sua família poderosamente, em nome de Jesus Cristo, amém? Então vamos, aleluia, Cataguases. O irmão José Vidal tem falado aí outro nome, de Cataguases. Que Deus esteja abençoando aí, então, amado irmão José Vidal, Deus esteja operando aí na sua vida, na vida de sua família, guardando poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Valadares é o nosso amado pastor, Leonardo Malaquias. Ele é lá de Governador Valadares. Então é Cataguases. Deus esteja abençoando aí o nosso amado irmão, operando, maravilhosamente. Eu vou esquecer mais não, tá, irmão José Vidal? Nós vamos estar lembrando aí, Cataguases, Minas Gerais, em nome de Jesus. Cataguases é do Senhor, Glórias a Deus. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu carinho, pelo teu amor, ó Pai, pelo despertar nesta manhã, ó Deus. Nós contamos com o Senhor, ó Pai, durante todo esse dia, Senhor Deus, porque já temos o agradecido, porque já temos, ó Pai, aleluia, nossos corações, ó Pai, gratos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, a nossa vida está cheia, Senhor Deus, de eterna gratidão pelo Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, pelo dom da vida, Senhor Deus, pela nossa família, pelo nosso ir, pelo nosso vir, ó Pai, tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, verdadeiramente, Senhor Deus, tem nos inspirado, ó Pai, a Te adorar, a Te buscar, Senhor Deus, a nos lançar, Senhor Deus, diante do Senhor. Então, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nos ajuda. Pai, em nome de Jesus Cristo, faça resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória sobre nós. Assim, Senhor Deus de Israel, nessa manhã, e venhamos, ó Pai, aleluia, crer, Senhor Deus, aleluia, em tudo que o Senhor tem, Senhor Deus, para a minha vida, aleluia, para a vida, Senhor, de cada amado irmão. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Teu reino, ó Pai, venha crescer, que nós venhamos diminuir, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que a Tua presença, Senhor Deus, venha ser maravilhosa, Pai, que nós venhamos ser apenas instrumentos, ó Pai, nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Então, Senhor Deus, que as providências do Senhor sejam tomadas, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, concernentes, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, do Teu filho, da Tua filha, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, esperado no Senhor, ó Pai, que tem, Senhor Deus, se guardados para o Senhor, ó Pai, sim, ó Deus, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, que as Tuas mãos potentes, ó Pai, possam nos alcançar, possa fazer toda a diferença, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, já nessa programação, Senhor Deus, Tabernáculo do Deus Altíssimo, ó Pai, nessa manhã, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com o Teu servo, pastor Carlos Salles, em nome de Jesus. Assim, Senhor Deus, nós Te adoramos, em espírito e em verdade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. O Senhor, aleluia, Ele tem sido maravilhoso, Ele continuará
sendo maravilhoso, e nós só temos a agradecer ao nosso Deus. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Maria Elizabeth, que Deus esteja aí, aleluia, operando na sua vida, na vida de todos os seus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então vamos lá, aleluia, no Salmo 84, amém? Aleluia, eu quero estar aí compartilhando com os amados irmãos, aleluia, para nós estarmos lendo esse salmo. Esse salmo é um salmo abençoadíssimo e eu quero compartilhar com você nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu dar uma acenada aqui para a nossa amada irmã. Tem um íconezinho assim que a gente acena para a pessoa, mas assim a digital, quando bate ali, fica toda a vida para estar acessando a pessoa, né? Mas deixa eu ver, não acessou ainda não. Também hoje é aniversário do nosso amado irmão Bento Green, né? Lá de Moçambique, que Deus esteja abençoando o nosso amado irmão aí, Bento Green, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida, derramando da sua graça, do seu poder, que essa data ela se repita por muitos e muitos anos, que Deus esteja aí o abençoando poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Salmo 84, para a meditação dos amados irmãos. Diz assim: quão amáveis são os seus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Até o pardal encontrou casa, e andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos. Até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale árido faz dele uma fonte. Aleluia, a chuva também enche os seus tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor dos exércitos, escuta a nossa oração, Senhor Deus, está escrita a minha oração, a nossa oração, inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó, aleluia, olha, ó Deus, Deus nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar as tendas da impiedade. Porque o Senhor é Deus, é um sol, é escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem alguns que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurados o homem que em ti põe a sua confiança. Nós venhamos colocar a nossa confiança no nosso Deus, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. E venhamos aí colocar a nossa vida diante dele, que ele venha aí, aleluia, em nome de Jesus Cristo, está nos alcançando nessa manhã, com seu favor, com seu poder, com seu sobrenatural, e que nós possamos ser uma bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde que nós colocarmos os nossos pés, nós haveremos de ser bem-aventurados pelo Senhor, esse Deus que visita, esse Deus que guarda, esse Deus que protege, esse Deus que faz toda a diferença na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus também, a nossa amada diaconisa Darcília, que Deus esteja aí abençoando nessa manhã, operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Seja bem-vinda, minha amada irmã, nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. O texto que, aleluia, nós temos aí para estarmos aí trazendo, meu amado irmão, minha amada irmã, é um texto abençoadíssimo, né? O texto ele está em Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, né? Capítulo 11, nós vamos ler esse capítulo 11 aí de Hebreus, versículo 6, para meditação da amada igreja, para que nós possamos aí estar trabalhando aí nesse texto, para que nós estarmos falando aí
do nosso Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Será que temos, aleluia, confiado na existência de Deus? Será que temos aí buscado a sua presença? Será que temos depositado a nossa fé nesse Deus de Abraão, nesse Deus, aleluia, de Isaac, nesse Deus de Jacó? Será que Ele tem sido verdadeiramente, aleluia, tudo na minha vida, tudo na tua vida? Será que nós temos verdadeiramente falado com Ele a respeito das nossas necessidades, principalmente necessidade dele? Será que temos falado em relação ao Espírito Santo, a qual ele diz assim: não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, até os confins da terra. Atos 1:8. Nós precisamos entender que a promessa da efusão do Espírito Santo está lá em Joel. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele vela, aleluia, oh Deus de Israel, pela sua palavra para se cumprir na minha vida e na tua vida, aleluia, que nós venhamos ser uma bênção nas mãos desse Deus, que nós venhamos, aleluia, crer, aleluia, em tudo que Ele tem feito, em tudo que verdadeiramente, aleluia, nós precisamos e nós, aleluia, temos aí, aleluia, a respeito do Deus que tudo pode, né? Esse Deus que Ele quer se comunicar conosco, né? Esse Deus, Ele quer fazer, aleluia, contato comigo, contigo. Ele quer, aleluia, nos ajudar. Ele quer, aleluia, verdadeiramente nos inserir, aleluia, juntamente a Ele. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, crer naquilo que Ele tem para a minha vida e tem para a tua vida. Diz aí em Joel, capítulo 2, 28, 32, diz assim: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também, aleluia, os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito a nós, aleluia, assim como o Senhor tem nos dito, e também ao restante, né, que o Senhor chamar. Então que nós venhamos em nome de Jesus Cristo, estar aí buscando a presença desse Deus que tudo pode, que venhamos aí clamar, aleluia, pela sua presença santa, pelo seu socorro, a sua fortaleza, assim conforme fizera o salmista Davi. Ele diz assim: olhe para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro, ele está no Senhor, que fez o céu, que fez a terra. Ele é o meu escudo, Ele é a minha fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o socorro bem presente na hora que nós, aleluia, mais necessitamos, mais precisamos. Então nós temos que estar buscando, aleluia, a face desse Deus. Nós precisamos aí estar verdadeiramente falando com Ele a respeito de tudo, aleluia, que nós precisamos, principalmente, meu amado irmão e minha amada irmã, de nós estarmos aí tendo um relacionamento com Ele. Esse relacionamento, ele não pode deixar de existir. E há uma dificuldade muito grande quando nós falamos a respeito, aleluia, de Jesus Cristo, quando nós falamos a respeito da pregação do Evangelho.
para que as pessoas venham verdadeiramente crer na existência de Deus. E aqui a gente tem uma ilustração de um jovem, né, pregando o Evangelho do Senhor. E essa ilustração, ela diz assim, o nome dela, né? Deus existe? Se Deus existe, é hora de buscá-lo. Diz assim, um jovem foi ao barbeiro para cortar o cabelo. E conversando com o barbeiro, começou a falar de Deus. E o barbeiro disse, não acredito em Deus. Não acredito que Deus existe. Aleluia. Como você diz? Por que você diz isso? Perguntou o jovem. Bem, é muito simples. Você só precisa sair do lado de fora, no meio da rua, para ver que Deus não existe. Se Deus existisse, você acha que existiria tantas pessoas, aleluia, doentes? Existiriam crianças abandonadas? Se Deus existisse, não haveria dor nem sofrimento. Eu não consigo imaginar um Deus que permite todas essas coisas. O jovem pensou por um momento e não respondeu nada ao barbeiro. Terminando o corte do cabelo, o jovem saiu. E neste momento, viu um homem na rua com barbas e cabelos longos. Parecia que fazia, aleluia, muito tempo que não cortava. Então o cliente, aleluia, voltou à barbearia e disse ao barbeiro, sabe de uma coisa? Barbeiros não existem. Como assim? Retrucou o barbeiro. Como não existem? Eu estou aqui, sou um barbeiro. Não, disse o jovem, os barbeiros não existem. Porque se eles existissem, não haveria pessoas com barba, nem com cabelos longos, como aquele homem que está ali do lado de fora da barbearia. Ah, mas barbeiros existem. O que acontece é que as pessoas não me procuram. E por isso, aleluia, elas ficam com a barba grande e cabelos longos. E isso é uma opção de cada uma delas. Exatamente, afirmou o jovem. Aleluia, glórias a Deus. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. É justamente isso. Deus existe. O que acontece é que as pessoas não procuram a Deus, pois é uma opção delas. E é por isso que há tanta dor, tanto sofrimento no mundo, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Nós precisamos entender que a própria natureza, ela louva, engrandeça, aleluia, e manifesta o poder de Deus. Nós precisamos entender, amados irmãos, que tudo que nós olhamos, nós sabemos que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Ele está presente. Nada foge do controle do meu Deus, do teu Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. E nessa manhã, meu amado irmão, minha amada irmã, Ele quer manifestar a glória dEle na minha vida e na tua vida. E muitas vezes, quando nós pregamos a palavra do Senhor, outro dia eu estava conversando com uma jovem e ela me disse assim, olha, 90% das pessoas, quando a palavra é pregada, elas não acreditam naquilo que está sendo dito. E outro dia eu estava experimentando
ver uma situação. Uma pessoa, ela colocou a respeito de um pastor, né? E quando fala mal de pastor, aí é que vende jornal. Aqui no Rio de Janeiro é assim. Se tu fala mal de um pastor, tudo que se fala, o pastor ele passa aí talvez 30 anos do seu ministério fazendo bem e tem uma vida digna, uma vida reta. E se alguma coisa ali, um respingo na sua imagem, é motivo de aparecer nos jornais, os 30 anos de coisas boas, coisas positivas, e a gente olha assim, ele levou o alimento para o órfão, ele levou para a viúva, ele fez visita de oração, pessoas foram curadas, nada nunca saiu no jornal, nada nunca saiu, aleluia, na Rede Globo de televisão, no SBT, não saiu em lugar nenhum as coisas boas que ele fizeram. Ele faz uma coisa ruim, sai em todos os canais de telecomunicações e a vida dele é destruída por uma pessoa que nunca viu o que ele fez. E quando a pessoa quer vender um jornal, fala a respeito de pastor, diz que o pastor atacou, né, uma criança. E ele colocou lá o título: o pastor atacou uma criança. E quando você compra o jornal e você vai olhar, está escrito lá: pastor alemão de um casal, ele atacou o próprio filho do casal. E aí vendeu o jornal, porque está falando de um pastor. A gente precisa entender, amados irmãos, que a maledicência das pessoas aí do mundo, elas não querem ter um encontro real com Deus. Muitas delas, né? Muitas pessoas querem, mas não estou aqui generalizando. A gente precisa entender que Deus ele tem buscado os seus. Nós, aleluia, aqueles que creem que Deus é galardoador, que creem que Ele existe, Deus verdadeiramente está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A gente precisa entender, amados irmãos, que o Senhor ele diz que o mundo jaz no maligno. A gente precisa entender, amados irmãos, que a palavra do Senhor diz que aqueles que se constituem amigos do mundo são inimigos de Deus. Nós precisamos estar buscando o Senhor, nós precisamos estar nos limpando, nós precisamos colocar a nossa vida no altar, nós precisamos falar com o nosso Deus. Deus, entras com as tuas providências, pois somente o Senhor pode fazer a diferença na minha vida e na tua vida. Nós lemos aí o Salmo 84, e no final do Salmo 84 está escrito que nós temos que crer, né, que Deus existe. Nós precisamos crer, amado irmão, que Ele verdadeiramente visita. Diz aí, aleluia, que nós devemos colocar a nossa confiança em Deus. Confiança em quem? Naquele Deus que existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Naquele Deus que existe, naquele Deus que faz toda a diferença. Eu tenho orado incessantemente, eu tenho pedido muitas vezes, amados irmãos, eu tenho me preocupado com muitas pessoas, né, a respeito de famílias mais carentes, famílias de baixa renda. Hoje em dia a dificuldade é muito grande, amados irmãos, as coisas se tornaram aí cada vez mais caras, muitas pessoas carentes, muitas pessoas aí numa situação de baixa renda, num nível de pobreza extrema. Como que uma pessoa ela vai entender que a carestia dos alimentos é por causa da gasolina, né? Ela fala: nem carro eu tenho, eu estou pagando um preço que verdadeiramente não foi eu que comprei, essa dívida não é minha, e também não é minha, essa dívida também não é tua. Talvez essa situação ela apareça aí, situações assim que vêm nos aborrecer, nos entristecer. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, orar a Deus e falar: Senhor, misericórdia. Eu
tenho conversado com pessoas aí, meus amados irmãos, que têm uma vida assim abastada, tem uma vida que tem um salário todo mês, né? Que tem aquela quantia, uma boa quantia que recebe mensalmente. E essas pessoas, elas têm aí falado comigo que cada dia da semana é um tipo de comida que elas fazem na casa dela. Uma semana é ovo, outra vez, quando chega o dia do ovo, é ovo. Vamos supor assim, numa segunda-feira é ovo, chega na terça-feira, ela compra aquela linguiça que a gente costuma queimar para churrasco, ela abre aquela linguiça, ela frita aquela carne da linguiça, ela mistura no macarrão, ela come, e a carne está na hora da morte, a situação está difícil, e a gente nunca viu a gasolina subir tanto num governo conforme subiu no governo Bolsonaro. E a gente não tem explicação para tanta coisa conforme essa. É um país que produz, né, que tem aí o petróleo, como a gente vai entender tal coisa? E o petróleo que nós temos, muitas vezes ele é vendido mais barato lá fora do que para o próprio produtor. A gente não entende isso. Pode falar milhares de situações, mas a gente não entende isso. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, orar, a gente precisa clamar, a gente precisa buscar o auxílio do nosso Deus, o Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Quantas famílias estão perecendo, quantas pessoas estão sofrendo. Não adianta arrecadar 130 bilhões de reais no Brasil dentro de um ano. Nunca se houve tanta arrecadação aí de tributos, né, do povo, mas o povo está perecendo, o povo está passando fome, o povo está passando necessidade. A gente tinha um poder aquisitivo muito grande, a gente comprava uma coisa, a gente comprava outra, mas ultimamente nós temos vivido uma época de grandes recessões. A situação está difícil não só para a classe média, não só para os mais pobres, mas a situação está difícil para todos. A gente precisa entender isso. Nós temos que confiar no governo de Deus. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar. A gente precisa buscar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Desde quando a nação de Israel ela pediu independência de Deus, ela disse assim: nós queremos um rei conforme todos os outros povos têm um rei. Desde aquele momento, amados irmãos, nós passamos a colocar um homem no centro e tirar Deus do centro. A gente precisa entender, trazer Deus para o centro novamente, falar: Deus, nós precisamos do Senhor para que o maná ele venha descer do céu, a água venha brotar da rocha. Nós precisamos, Deus, que a tua mão potente esteja sobre nós, os teus cuidados estejam nos levando para aqui, os teus cuidados estejam nos levando para ali, que o Senhor seja verdadeiramente o nosso escudo, que nós venhamos esconder atrás da cruz de Cristo para os perigos, para as situações dificílimas que têm acontecido tanto à direita conforme à esquerda. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar colocando a nossa vida no teu altar. Nós não queremos confiar em governos de homens, mas precisamos confiar no governo de Deus. Nós precisamos saber que Deus ele reina, e que Deus ele reina na minha vida, Deus reina na tua vida, que Deus ele faz verdadeiramente novas todas as coisas, a cada dia, a cada instante, a cada momento. Então vamos colocar o nosso coração em Deus, porque opções aí para nós estarmos trazendo para dias melhores está difícil opção humana diante de um quadro que nós estamos vivendo na nossa política brasileira. Os hospitais aqui no Rio de Janeiro, você procura os hospitais no Rio de Janeiro, se você entrar, você fala: não, isso aí não é o hospital. Um dos hospitais
mais bem equipados que eu vi aqui no Rio de Janeiro. Ele se chama Raul Gazola, no Acari, um hospital muito bom. Ali nós vimos de tudo, parece um hospital de primeiro mundo. Mas você vai no centro da cidade, você vai no Souza Guiar, tá? Entregas baratas. Você vai aqui no Meia, Salgado Filho, tem entregas baratas. Você corre daqui, você corre dali. É verdadeiramente uma situação sim que você se entristece, você se aborrece. Quando você precisa de um médico, se não for emergência, você tem que esperar 1 ano, tem que esperar 2 anos. Imagina você com dores, imagina você passando com situações difíceis. Eu já disse aqui que eu cuidei de uma pessoa, né, que ela estava evacuando sangue, né, e ela foi colocada na lista do X-Reg, né, e quando chegou aquele exame para aquela pessoa fazer, para ver o que tipo de doença ela tinha, ela já tinha descido à sepultura. Assim tem acontecido. As situações estão cada vez mais graves. Não tem médicos aqui no Rio de Janeiro para as pessoas. Se as pessoas estiverem doentes e com a situação difícil, elas vão morrer. As pessoas estão passando momentos críticos. E nós temos que crer que Deus existe. Nós temos que crer que Deus ele pode operar o seu milagre. Nós temos que crer que Ele cura, que Ele entra com providências na minha vida e na tua vida. Nós precisamos buscar a presença de Deus para que nós possamos ser uma bênção diante desse Deus que tudo pode. Amém? Nós precisamos colocar a nossa fé no Senhor, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, aleluia, no Deus de Jacó. Nosso amado irmão José Vidal está dizendo que o tempo é tempo de viver pela fé. E eu creio. Nós precisamos colocar a nossa fé em Deus e buscar a cura do Senhor, as providências de Deus. Nós precisamos verdadeiramente colocar a nossa fé, a nossa paz. Tudo que nós precisamos, nós temos que colocar em Deus. Eu não tenho esperança mais num homem. E a Sagrada Escritura diz: maldito um homem que confia no homem. Nós não podemos olhar para essas coisas e olhar com bons olhos. Na sinceridade do meu coração. Eu não sou partidarista, não tenho um alvo político, uma pessoa que vai fazer diferença. Eu não tenho. Mas o que nós temos diante dos nossos olhos não tem me agradado. Eu não posso ser infiel à minha pessoa, a pessoa de Deus. Eu preciso crer que Deus tem algo melhor para nós. Eu quero, assim, estar buscando a Deus. Eu quero estar clamando a Deus para que Ele esteja entrando com providências na minha vida, na tua vida. Para que Ele venha mudar o coração do homem, para que Ele venha mudar o coração dos nossos governantes. Nós precisamos ter um alívio. Está parecendo que nós estamos vivendo o tempo de Salomão e o tempo de Roboão, né? Que os conselheiros de Salomão chegam para Salomão, para Roboão, e falam assim: teu pai colocou fardos pesados sobre nós, impostos absurdos. Um homem com grande sabedoria, os conselheiros, os anciãos, vieram ao seu filho para falar que os encargos estavam caros, que era um absurdo o que estava acontecendo. A gente precisa entender, um homem cheio de sabedoria, que pediu sabedoria a Deus, como que pode colocar um peso tão grande sobre o povo? Isso tem acontecido conosco nos dias atuais. Nós precisamos de alívio, nós precisamos ser vistos, reconhecidos. A gente chega no sistema de saúde, amados irmãos,
nós somos tratados com brutalidade. A pessoa pega a ficha, olha lá e fala assim, você não tá, as tripas não tá saindo para fora. É mentira não, irmão. É verdade. Você não está com fratura exposta, seu caso não é de emergência, você pode ir embora para casa. Aí você fala, eu já fui no postinho perto de casa, já fui no UPA. Aí ele fala assim, a gente aqui não pode fazer nada, pode voltar para casa. Espera na fila do X-Reg. As pessoas com dores abdominais, as pessoas com problemas de coração, as pessoas evacuando sangue, problema de hemorroidas, problema de câncer de próstata, situações terríveis acontecendo, e elas são mandadas embora para casa e muitas vezes elas vão morrer em casa. Situações assim têm acontecido, e remédios, muitas vezes, amados irmãos, eles te dão ali a receita e você vai procurar ali na farmácia do postinho e fala, não, esse remédio não tem, esse, aquele não tem, aquele não tem, isso aqui você pode comprar lá fora que aqui nada tem. E muitas vezes a gente está vendo aí sendo jogado nos lixões os remédios. Meus amados irmãos, aonde que nós estamos vivendo, que situação nós estamos passando? E aí quando pede a Roboão, filho de Salomão, olha, teu pai colocou aí fardos pesados sobre nós te pedimos que você venha dar alívio ao povo. E daqui a pouco, amados irmãos, o que acontece é que Roboão ele vai procurar conselho com os jovens da sua idade. Os jovens da sua idade falam assim, fala para eles, se teu pai castigou eles com vara, você castigará eles com escorpiões. Está escrito na Bíblia, não estou inventando nada não. E parece essas palavras de Roboão, as palavras dos amigos de Roboão, parece que está acontecendo conosco nos dias atuais. Não estou dizendo que esse é melhor ou pior, estou dizendo que a coisa estava ruim e ainda continua ruim. A gente precisa melhorar isso, a gente precisa orar a Deus, a gente precisa clamar, a gente precisa, conforme o irmão Vidal colocou aí, a gente precisa viver pela fé, mas a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente precisa colocar o nosso coração em Deus, amém? A paz do Senhor Jesus, a minha irmã Graziela, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, movendo as águas em teu favor, que seja um dia de vitória aí, em nome de Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a gente sabe o desfecho que aconteceu com Roboão. O povo que estava conciso ali, né? O povo que estava unido numa só fé, num só propósito. Quando Roboão ele dá essa resposta dos seus amigos, o povo desbaratinou. Ele perdeu milhões e milhões de pessoas que o abandonaram à própria sorte. E ele ficou somente com a tribo de Levi e a tribo de Judá. Já imaginou isso? Ele ficou com a tribo de sacerdotes e com a tribo de Judá. Todas as outras foram embora 10 tribos. E ele ficou à própria sorte. E quando, amados irmãos, há divisão no meio do povo de Deus, o povo de Deus fica vulnerável, fica um alvo fácil para o inimigo. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, orar. Nós precisamos clamar pelo nosso Brasil. Nós precisamos crer que Deus existe, que Deus entrará com providências na minha vida, na tua vida, que as coisas, amados irmãos, elas vão melhorar. Mas nós precisamos ter olhos de águia. Nós precisamos olhar para o céu, para o autor e consumador da nossa fé. Senão nós vamos ser castigados, assim conforme Salomão ele castigou, assim conforme Roboão ele fez besteira após seu pai. Nós precisamos entender que Deus, ele é o verdadeiro governante de nossas vidas. Ele nos direciona, ele faz o melhor para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados,
nós oramos, nós clamamos, ó Pai, te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, no controle de todas as coisas, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, aleluia, pelos nossos governantes, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, para que o Senhor esteja, Senhor Deus, intervindo, ó Pai, aleluia, Senhor, nessa situação, ó Pai, de carestia, Senhor, nessa situação, Senhor Deus, hospitalares, ó Pai, a respeito da saúde, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja intervindo, ó Pai, na situação da segurança, Pai, do nosso Brasil, ó Pai. Parece, Senhor Deus, que nós estamos, ó Pai, nos degradando, Senhor Deus, uns com os outros, ó Pai, e que as nossas autoridades, os nossos governantes, ó Pai, têm feito vistas grossas, Senhor Deus, para essas situações, ó Pai. Aleluia, pessoas têm morrido, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, é como se morresse tendo um cachorro, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, mas eu creio, Senhor Deus, que o Senhor tem, Senhor Deus, olhado, eu creio que o Senhor tem visto, Senhor Deus, para essas coisas, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, os nossos corações, ó Pai, estão tristes, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, sobre todas essas coisas que têm acontecido, ó Pai, e nós viemos, ó Pai, nessa manhã, Senhor Deus, pedir ao Senhor que o Senhor venha intervir, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, na área da saúde, ó Pai, na área da segurança, Senhor Deus, na área alimentícia, Senhor Deus, pois, Senhor Deus, o teu povo, ó Pai, tem perecido, o teu povo tem sofrido, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, empregos, ó Pai, estão difíceis, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, as pessoas, ó Pai, aleluia, que recebem, ó Pai, o seu dinheiro, ó Pai, aleluia, elas estão com medo, Pai, de gastar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, por causa, ó Pai, aleluia, dessas situações que têm acontecido, ó Pai, aleluia, insegurança, Senhor Deus, se instalou, ó Pai, no meio do seu povo, ó Pai. Mas nós clamamos ao Senhor, ó Pai, aleluia, que o Senhor venha, Senhor Deus, ser, Senhor Deus, o nosso general de batalha, aquele, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, tomado a dianteira, Senhor Deus, aquele que tem tomado a frente. Então, Senhor Deus, venha tomar a nossa casa, Senhor Deus, o nosso ir, o nosso vir, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, toda a nossa parentela, Senhor Deus, nossos filhos, ó Pai, esposa, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esposo, pai, mãe, filho, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, tio, tia, Senhor Deus, e seja tomando sobrinhos, sobrinhas, ó Pai, esteja tomando todos nas tuas mãos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, te pedir, Senhor Deus, que o Senhor traga, Senhor Deus, uma opção justa, Senhor Deus, para que o Brasil seja governado, Senhor Deus, por uma pessoa, Senhor Deus, que venha verdadeiramente, Pai, olhar, Senhor Deus, para, aleluia, Senhor Deus, o que o teu povo precisa, o que o teu povo necessita, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus de Israel, que venhamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, está crendo, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, nessa intervenção do Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que nós venhamos crer, Senhor Deus, que todas as coisas, ó Pai, elas vão mudar, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, porque o Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, trará, Senhor Deus, alívio, Senhor Deus, para as dores, ó Pai, do teu povo, ó Pai, aleluia, porque, Senhor Deus, diz o apóstolo Paulo, Senhor Deus, que, aleluia, o teu povo tem gemido, Senhor Deus, como dores de parto, ó Pai, mas o Senhor, ó Pai, é aquele, Senhor Deus, quem opera, Senhor Deus de Israel, tanto querer conforme efetuar. E nessa manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos, ó Pai, que haja, Senhor Deus, abundância de viveres, ó Pai, que haja, Senhor Deus, alegria no meio do teu povo, ó Pai, que haja liberdade, Senhor Deus, no ir, no vir, ó Pai, que haja segurança, Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, estabilidade, Senhor Deus, no Senhor, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que nós venhamos, ó Pai, crer, Senhor Deus, na tua mão poderosa, Pai, aleluia, na ação do teu Santo Espírito, ó Pai, faça resplandecer da tua glória, Pai, no nosso meio, assim, Senhor Deus, nós oramos, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Traz opção, Senhor Deus, de pessoas, Senhor Deus, que sejam, Pai, aleluia, Senhor Deus, honestas, Pai, idôneas, Senhor Deus, pessoas de caráter, Senhor Deus, para governar o teu povo, ó Pai, para estar, Senhor Deus, aleluia, dando opção ao teu povo, ó Pai, aleluia, de uma pessoa, Senhor Deus, que vai, Senhor Deus, fazer toda a diferença. Então, Senhor Deus, abre os céus, ó Pai, e desce, Senhor Deus, e faça, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, que o teu povo, ó Pai, venha enxergar, Pai, aleluia, Senhor Deus, o Senhor, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, aleluia, ser governados por Ti, Pai, que o Senhor verdadeiramente, Senhor Deus, venha fazer toda a diferença, conforme diz a Tua palavra, que o Senhor não habita, Senhor Deus, mais em templos feitos por mãos, ó Pai,
mas que nós somos, ó Pai, o templo do Espírito Santo do Senhor, ó Pai. O Senhor tem reinado através de nossas vidas. E se o Senhor tem reinado, se nós temos crido, ó Pai, aleluia, todas as coisas, ó Pai, elas venham cooperar, Senhor Deus, para o bem daqueles que amam a Deus e vivam segundo o seu propósito. Assim, ó Deus, reina, Senhor Deus, no nosso meio. Reina, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, oh Deus, no nosso ir, no nosso vir, na nossa casa, Senhor, no nosso casamento, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, oh Deus, na nossa mesa, Senhor Deus, derramando, Senhor Deus, o maná do céu, Pai, aleluia, sim, ó Deus, nós oramos, ó Pai, nessa manhã, Senhor Deus, clamando o Senhor pelo teu socorro, ó Pai, venha nos socorrer, Pai, em nome de Jesus Cristo, venha, Senhor Deus de Israel, fazer toda a diferença em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém. E amém, amém? Deus te abençoe, Deus esteja te guardando, lavando, remindo, transformando. Então esteja aí buscando o Senhor, aleluia, em relação a todas as coisas que nós temos passado aí. As coisas não têm sido fáceis, mas que possamos aí, em nome de Jesus Cristo, estar aí recebendo de Deus, amém? Glórias a Deus, amém? Glórias no nome santo do Senhor Jesus. Deus esteja abençoando a nossa irmã Rosa aí também, a paz do Senhor Jesus, Deus esteja te guardando aí nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Vamos levantar as nossas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, as ricas consolações do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Deus esteja te abençoando, um abração do pastor Carlos aí, que Deus esteja aí nos renovando, né? Cada dia que possamos ser, aleluia, uma bênção nas mãos desse Deus, em nome de Jesus, amém? Fica na paz, até às 19 horas. 19 horas nós estaremos aí com um culto, né? De cura e libertação. Nós estaremos aí orando, né? Nós estaremos clamando ao Senhor, nós estaremos colocando a nossa vida no altar e crendo, né, que o nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Ele fará o melhor para a minha vida e para a tua vida. Nós precisamos de um milagre, nós precisamos aí, aleluia, ser libertos, né, de situações que têm acontecido no nosso meio, né, porque liberdade, amados irmãos, Jesus, só em Jesus, né, e diz assim, verdadeiramente, aquele que crê em Cristo Jesus, ele estará livre de todas as coisas. Nós precisamos crer nesse Deus, nós precisamos crer na sua bondade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então que Deus esteja te abençoando, te guardando, renovando, que nós tenhamos aí um dia abençoadíssimo. Eu profetizo esse dia de vitória para você. Eu profetizo esse dia maravilhoso. Não somente você, mas também toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Então, até mais tarde, às 19 horas, quando nós estaremos juntos novamente. Até lá, Deus esteja te abençoando, guardando, e nós estaremos aí provando mais uma porção do nosso Deus, às 19 horas. E aquele que tem facilidade de chegar aqui na igreja, atravessa Souza Andrade, número 123, Cascadura, você será muito bem-vindo. Amém? Deus te abençoe, fica na paz. Glórias ao nome santo.